Quero contar para você a história de uma das maiores mentiras já contadas e como o seu dinheiro de impostos está sendo usado agora para espalhar propaganda justamente sobre isso. E não, eu gostaria de dizer que isso é um exagero, mas não é. Olá. Sim, me desculpe. Podemos conversar um pouco mais tarde? Eu estou com essas pessoas aqui, sabe, os entrevistadores sobre a Nakba. Eu tinha 9 anos de idade. Era noite e meu pai entrou no nosso quarto e nos disse, de surpresa, para ficarmos de 4 e irmos até a escada que leva ao telhado. Não havia janelas na escada porque balas já tinham atravessado as persianas de madeira naquela altura. E no dia seguinte, nós simplesmente pegamos o que conseguíamos carregar e fomos para a casa do meu tio Hussein. Ok, se você está vendo isso pela primeira vez, talvez sinta o mesmo que eu. Meu Deus, o que aconteceu com essa senhora? Parece até algo que remete ao Holocausto. Essas mulheres passaram por uma tragédia real e grave. E o que isso tem a ver com seu dinheiro de impostos? Ouvi você perguntar. Vamos revisar por um segundo. Então, para aqueles que não sabem o que foi a Nakba foi, e ainda é, até certo ponto, a grande remoção dos palestinos de suas casas entre 1947 e 1949 pelo Estado maligno de Israel, apesar de ter acontecido durante uma guerra que esses próprios palestinos iniciaram. Mas essa é uma conversa para outro momento. Agora, é sabido que ainda existem duas pessoas que se enquadram na categoria desses refugiados, que são as irmãs Bella e Gigi Hadid. Sim, você conhece essas supermodelos dos Estados Unidos que dominaram as telas. Bem, elas são consideradas refugiadas sob essa questão da Nakba que está acontecendo. E hoje, ou nesta semana, isso foi comemorado. Quero falar sobre isso porque este vídeo que vamos ver foi claramente financiado por Zoran Mandani, que usa seu dinheiro de impostos para espalhar essa mentira. Até hoje, essas pessoas, 90 anos depois, ainda são consideradas refugiadas de um conflito que elas mesmas começaram. Hoje é o dia da Nakba, data anual que lembra a expulsão de mais de 700 mil palestinos entre 1947 e 1949, durante a criação do Estado de Israel e anos seguintes. Índia, nova-iorquina e sobrevivente da Nakba, compartilhou conosco uma história de lar, tradição e memória entre gerações. E claro, Rashida Tlaib decidiu apresentar a resolução de reconhecimento da Nakba, usando mais uma vez o dinheiro dos seus impostos, para fazer as pessoas focarem em todos esses pobres refugiados que, ao longo de 90 anos, não conseguiram deixar de viver na mentalidade de vitimização por algo que eles mesmos perpetraram. A Resolução 1289, copatrocinada por 12 democratas, incluindo Ilhan Omar, define a Nakba como um processo contínuo ligado à fundação de Israel e solicita a retomada do financiamento dos Estados Unidos ao UNRWA e o apoio à Resolução 194 da ONU. A UNRWA, só para lembrar vocês, é aquela entidade que o Hamas, uma organização terrorista, usa o tempo todo. Vale lembrar, aliás, que algumas pessoas da UNRWA realmente sequestraram alguns israelenses em 7 de outubro, mas isso é assunto para outro momento. Isso remete à guerra de 1948, que deslocou cerca de 700 mil palestinos em meio à guerra civil e invasões árabes, com historiadores citando medo, expulsões e chamados árabes para fugir. Defensores conectam isso à violência atual em Gaza. A resolução enfrenta grandes obstáculos na Câmara liderada pelos republicanos, devido a queixas não resolvidas e narrativas conflitantes, como a de que a Nakba nunca terminou. E é sobre isso que quero falar com vocês. Essa é uma mentira que simplesmente nunca acaba. A Nakba nunca terminou. Essas vítimas são sempre vítimas. Isso nunca vai acabar. Elas sempre serão refugiadas. E eu acho que Nas, The Daily Nas, provavelmente é uma das vozes mais precisas sobre tudo isso. Aviso de violação de narrativa. Os anciãos da minha aldeia árabe, para quem não sabe, Nassir Yassin é um árabe israelense, certo? Os anciãos da minha aldeia árabe, em Israel, me disseram que os palestinos mais ricos venderam suas terras e foram os primeiros a partir. 80 anos depois, seus netos alegam ser vítimas deslocadas.
Sou muito alérgica à mentalidade de vítima. Isso me irrita. 15 milhões de hindus e muçulmanos foram deslocados na Índia e Paquistão no mesmo período e não se vitimizam. É hora de seguir em frente. Só se é vítima uma vez. Depois disso, você é voluntária e concordo totalmente. Aliás, Lara Luma, Trump deveria cortar o financiamento federal de Nova York até Mamdani renunciar. Mamdani usa dinheiro público para fazer propaganda palestina sobre a Nakba, e seus apoiadores ameaçam atacar judeus em Nova York todos os dias. Trump pode facilmente vencer essa disputa, negando todos os fundos federais para a cidade de Nova York, até que Mamdani renuncie. É simples. Então vamos assistir a esse vídeo ridículo, mas não depois de já termos visto essa Rashida Tlaib tão tola indo lá e falando sobre essa propaganda em que ela acredita. 15 de maio de 2026, Mark. Aliás, bem-vindos ao Pushback. Eu sou Meira K, sua apresentadora. Não esqueça de clicar no botão de inscrição para impulsionar esse vídeo, fazer o que for preciso para espalhar a mensagem, porque já tivemos o suficiente e está na hora de reagir. 78º aniversário da Nakba. A Nakba, que significa catástrofe em árabe, refere-se à expulsão em massa e à violenta limpeza étnica do povo palestino de suas casas e de sua terra natal durante a criação do Estado de Israel. Tão chato e antigo? Claro, você também tem Jeremy Boring. Do talento de Boring. Isso é um erro total. Jeremy Corbyn também está aqui falando sobre a Nakba. Esse foi o momento em que 700 mil palestinos foram expulsos de suas casas. Desde então, o povo palestino está sob ocupação e desde 23 de outubro tem havido o bombardeio mais intenso. De chato, 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 chato. Lembrem-se, pessoal, ao entrarmos na mentira da Nakba, a guerra que aconteceu em 1948 não foi iniciada pelos judeus. Essas pessoas iniciaram isso e depois lidaram com as consequências, o que faz parte da estratégia delas. Elas começam as coisas, depois há uma consequência, e dizem que a consequência é o motivo de terem começado aquilo, certo? É um movimento genial e inacreditável. Elas pegam a história e dizem: vamos começar uma guerra com os judeus. Começam a guerra, os judeus vencem e depois elas são expulsas. E então, a resposta delas é dizer: fomos expulsas porque houve uma guerra com os judeus. Não funciona bem. É parecido com toda a questão de 7 de outubro, é essa a estratégia que elas usam. Usamos o terrorismo devido às consequências do nosso próprio terrorismo. Falta inteligência, é patético. Sério, honestamente, excepcionalmente patético. A casa de Hussein em Nablus, porque não havia combates em Nablus. Os sionistas estavam, você sabe, entrando em Jerusalém. Isso só faz você se perguntar por que Mamdani precisa gastar dinheiro com esse vídeo agora. Ok, sobre essa propaganda. O quê? Em que a cidade de Nova York precisa focar agora? Se não conseguem remover o gelo e tem vários outros problemas, o dinheiro deveria ser destinado a isso. E é mais um lembrete para você de que essa é uma das maiores mentiras já contadas, que os palestinos são as vítimas. Não, eles são os propagadores de uma mentalidade de vítima que decidiram usar contra vocês, idiotas úteis. Agora eles usam o dinheiro dos seus impostos para espalhar mentiras. Não é impressionante para uma máquina de propaganda?